Bem, nós estamos falando aí sobre a pessoa do Espírito Santo e trazendo algumas metáforas, alguns ensinamentos da palavra de Deus com relação ao Espírito. Lembro que há alguns domingos, quando falamos do Espírito como pomba, e eu disse que ali uma das figuras mais utilizadas para o Espírito Santo é, de fato, a pomba, mas uma segunda figura muito utilizada para o Espírito Santo é o fogo. Nós temos a figura da pomba, bem utilizada, mas também a figura do fogo, da chama de fogo também muito utilizada. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, o Espírito como fogo. Bom, quando se fala em fogo, quais as imagens que vêm à sua mente? O que é que vem à sua mente? Talvez quando se fala em fogo, talvez venha à sua mente primeiro a chama, talvez, né, de um fogão a gás. Né? Quantos de nós hoje fez um almocinho, né, e utilizou a chama de um fogão a gás para fazer aí a sua comida? Talvez possa lembrar você as labaredas de uma fogueira. Quando você pensa em fogo, daquele desenho ali, por exemplo, a gente pensa bem numa fogueirinha, né, numa fogueira de uma festa junina, de uma festa julina. Quantos já não ficaram em volta de uma fogueira, ou já não brincaram em torno de uma fogueira, das labaredas de uma fogueira? Talvez você não foi em festa junina ou festa julina, mas você já participou de acampamento de inverno. Eu já participei muito de acampamentos de inverno, e quando a gente está no acampamento de inverno, às vezes a gente escreve nos papeizinhos os nossos pecados, né? Às vezes tem uma dinâmica assim, de lançar no fogo os nossos pecados ali, com um ato simbólico, né? De que Deus está levando aquilo lá da nossa vida e coisas nessa direção. Ou senão a gente já assou talvez marshmallow no fogo de um acampamento, de uma fogueira de um acampamento de inverno. Talvez a figura, pelo menos, que veio mais à minha mente, ao meu coração, eu cresci indo para a fazenda todo final de semana, e como era gostoso ficar ali na fazenda ao lado de um fogão a lenha, né? Quanta coisa gostosa a gente comia à borda de um fogão a lenha. E eu acho que não tem comida melhor, não tem comida mais saborosa, mais gostosa do que uma comida feitinha num fogão a lenha. E eu lembro bem claramente disso, né? Porque eu gostava não só de ficar ali ao redor, principalmente em épocas bem friozinhas, né? Mas eu ficava brincando com a brasa, né? Eu ficava cutucando, pegava alguma coisa para cutucar, para mexer com a lenha, com a brasa que lá estava. E talvez você já disse isso, ou você já ouviu isso quando criança. Minha mãe falava, para de mexer. Lógico que era para me proteger do fogo, né? Mas ela falava, para de mexer, porque se você mexer no fogo, na brasa, você vai fazer xixi na cama. Tá vendo? Não sou só eu que ouvi essa frase, né? Os jurássicos aqui já ouviram essa frase. Os jovens estão falando, mas o que tem a ver mexer na brasa do fogão a lenha e fazer xixi na cama? Também não sei o que tem a ver, né? Mas a minha mãe falava isso para nos botar medo, talvez, para a gente não. E o medo de ficar na casa da tia e fazer xixi na cama da tia, né? Então a gente parava de mexer ali no fogão a lenha. Talvez possa lembrar você uma outra imagem que veio, lógico, muito ao meu coração. É uma imagem deliciosa de uma churrasqueira acesa e de uma picanha sendo assada, bem gostosa, suculenta, né? Aquela carninha maravilhosa sendo assada, né, Regison? Aquela coisa maravilhosa, linda. Então, a gente tem que aproveitar essas imagens. Mas talvez venha à sua mente, aí, ao seu coração, um terreno baldio pegando fogo, aquelas labaredas enormes, uma mata, uma floresta. Quantos já não passaram e viram um fogo alto às margens da rodovia? E você até ficou preocupado em passar com o carro em meio àquelas chamas, mas você tinha que seguir viagem e você tentou ultrapassar ali ou passar de forma tranquila. Talvez eu também, quando criança, no estado de São Paulo, era permitido na época fazer queimada de canavial, e quantas vezes a gente via os canaviais, Ourinhos, a região de Ourinhos ali é muita cana de açúcar, então quantas vezes a gente via os canaviais, o pessoal ateava fogo e ali as labaredas eram enormes, né?
nos canaviais. Eu sinceramente espero que ninguém aqui tenha passado por uma experiência horrível de incêndio. Teve alguém que já passou, já presenciou, já passou por um incêndio na casa ou no comércio onde trabalha? Tem alguém que já sofreu algum incêndio aqui ou não? Ali, olha só. Eu imagino que seja terrível, né? Eu imagino que seja terrível. Seja algo muito complicado, muito difícil. Mas eu não sei qual a imagem, ou quais as imagens que vêm aí à sua mente quando se fala em fogo. Mas uma coisa é certa, o fogo faz parte da nossa vida. E por essa razão, quando fogo e espírito estão na mesma frase, é melhor a gente prestar atenção. E aonde fogo e espírito estão na mesma frase? A gente trabalhou alguns domingos atrás, exatamente quando falamos sobre a pomba, o batismo de Jesus, quando Jesus sai ali da água e o espírito desce em forma de pomba sobre Jesus. E aí há uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado. Mas um pouco antes de Jesus ser batizado, nós temos João Batista falando a respeito de Jesus isso. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Segundo Mateus, foi dessa forma que João Batista apresentou seu primo Jesus ao mundo. E observe por gentileza que Jesus é quem traz o fogo do Espírito Santo. Né? A gente tem que perguntar ao verbo: quem batizará? É Ele, se referindo a Jesus, é Ele quem batizará a vocês com o Espírito Santo e com fogo. No grego original nós temos a palavra aí, a palavra autós, que quer dizer Ele mesmo batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, segundo a orientação aí de João Batista, quando nós desejamos receber o Espírito Santo, nós devemos então buscar a Cristo, receber a Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, e então Ele nos batizará com o Espírito e também com fogo. O que vem a ser o fogo? Bom, o fogo é uma reação química que libera energia em forma de luz e de calor. Então, num pedaço de lenha, por exemplo, essa energia foi obtida originalmente por meio da luz do sol, foi estocada em forma de celulose. O calor liberado por uma outra fonte de energia, um fósforo, um raio, converte essa celulose em gás inflamado, que por sua vez é expelido e se mistura ao oxigênio. E enquanto houver oxigênio, enquanto houver combustível, enquanto a temperatura for suficiente, o fogo continuará se alastrando e poderosamente. Ou seja, é uma reação química. Mas nós não poderíamos dizer a mesma coisa do Espírito Santo? Ou seja, se nós permitirmos que o Espírito faça o seu trabalho, enquanto houver da nossa parte oxigênio para que o Espírito faça a sua parte, enquanto houver da nossa parte condições favoráveis para que o Espírito faça a sua parte, enquanto da nossa parte houver combustível, temperatura suficiente, ou seja, o Espírito Santo não vai ficar parado, o Espírito Santo não se apagará, o Espírito Santo não se extinguirá, o fogo do Espírito se alastrará e dominará a nossa vida. Ou seja, da mesma forma que na natureza existe uma combustão e existe ali um alastrar do fogo, assim também pode ser nas nossas vidas. Mas eu quero trazer para você de forma muito simples e objetiva nessa noite 4 formas que o Espírito age como fogo nas nossas vidas. 4 maneiras do Espírito agir, quais 4 funções do Espírito como fogo trabalhar as nossas vidas. A primeira coisa para falar sobre o Espírito, ou a ação do fogo do Espírito, é a questão de purificar. O fogo é uma força purificadora. Quando nós queremos purificar um material nobre, por exemplo, o ouro, a prata, um material nobre, nós colocamos esse metal no fogo, para que toda a sujeira seja expelida, para que fique apenas o metal. Então, por exemplo, essa minha aliança, ela é aquela anti-estresse que roda, né? Então, aqui dentro tem um ouro branco, tem o ouro amarelo, mas entre uma parte da aliança e a outra, com certeza tem sujeira. Né? Por mais higiênico que a gente por mais que possa mandar limpar, tem sujeira. Se isso daqui fosse colocado para derreter, e para que pudesse
ficar apenas o ouro, a sujeira que foi acumulada ao longo de tempo, e isso é expelido pelo fogo. É tirado pelo fogo e só fica o material nobre. Tanto é que quando você vai vender, eu já passei por experiências assim, de você vender o ouro, ele coloca o ouro sobre uma balança e ele calcula mais ou menos a porcentagem de ouro e a porcentagem de sujeira que tem que ser descartada. Né? Ele calcula ali, o ourives ele calcula, dizendo, olha, aqui está pesando tanto, eu calculo X, né? Porque X% é sujeira, X% não é aproveitado. Se é fato ou não, não sei, não vem ao caso, mas é o fogo quem purifica. O fogo não apenas purifica o metal nobre, mas o fogo purifica todas as coisas. O fogo é purificador, mas, é óbvio, nem sempre é agradável. Porque passar pela experiência do fogo, o Espírito Santo se manifestar como fogo nas nossas vidas, isso pode significar disciplina, isso pode significar frustração, isso pode significar revés, perda. Ou seja, o fogo do Espírito Santo, para nos limpar, para nos purificar, nós temos que passar por um processo dolorido. Porque quando nós recebemos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, quando levantamos a mão e recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós não estamos jamais prontos para sermos ali a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos prontos para sermos ali a casa do Espírito Santo de Deus. Há muita sujeira, há muita anarquia, há muita coisa errada na nossa vida. E aí nós então começamos um processo de limpeza, um processo de purificação, e isso é dolorido. Aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, aquilo que era habitual nosso em fazer, que nós nem enxergávamos como pecado, mas algo natural nas nossas vidas, isso tem que ser extirpado. Isso vai sendo, ou seja, às vezes eu prego aqui uma mensagem que é trazida e você fala, puxa, eu estou fazendo algo errado. Ou seja, é o Espírito te conscientizando e isso precisa ser tirado da sua vida. Existem coisas que são fáceis de serem retiradas da nossa vida, mas existem algumas coisas que estão impregnadas, existem algumas coisas que estão ali, fazem parte, já é pecado de estimação, a gente já está acostumado a viver daquele jeito, e isso tem que ser arrancado, isso tem que ser tirado, e dói. É um processo dolorido. Pode soar estranho, mas o fogo do Espírito é benéfico, sempre benéfico. Assim como também na natureza. O fogo sem controle na natureza é maléfico. Um fogo, quando se pega fogo na natureza, numa floresta, numa fazenda, o fogo quando foge ao controle é maléfico. Mas o fogo sob controle, na natureza, inclusive, traz inúmeros benefícios. Porque limpa, porque purifica, extirpa aquilo que precisa ser extirpado, limpa de ervas ou de coisas que precisam ser arrancadas e fortalece aquilo que precisa ser fortalecido. Ou seja, na natureza, muitas pragas ou muitas coisas são eliminadas pelo fogo sob controle. E as coisas boas permanecem em pé e firmes, quando está sob controle. É benéfico, traz benefícios. Então, quando Jesus nos batiza com o fogo do Espírito, é para realmente fazer uma purificação nas nossas vidas e para fazer uma limpeza geral completa, e não apenas isso, mas para que a gente possa produzir frutos melhores, frutos saudáveis, frutos abundantes para Ele. Há uma linguagem em João capítulo 15, da parte de Jesus, dizendo, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. A videira verdadeira é aquela que produz frutos. Os ramos precisam produzir frutos, mas às vezes os ramos deram já frutos necessários e precisam ser arrancados, precisam ser cortados, precisam ser limpos, para que novos frutos venham. Com toda certeza isso é um processo dolorido. Cortar, chegar às vezes chega muito próximo da raiz, mas tirar toda aquela sujeira, está visando o futuro, está visando uma colheita melhor, frutos melhores, e assim é na nossa vida. Ou seja, todos nós precisamos passar por um processo de limpeza, por um processo de purificação. Então, quando o fogo do Espírito vem para nos limpar, para nos purificar, a gente precisa receber de bom grado aquilo que o Espírito Santo está ali para fazer. Nós precisamos então convidar o Espírito Santo para fazer esse trabalho em nosso coração. Ou seja, na nossa vida aqui na terra, nós estamos num estágio de preparação.
Nós estamos nos preparando para nos encontrar com o Senhor, para estarmos com o Senhor, para viver com o Senhor. Ou seja, quem eu era e quem eu estou me tornando, ou seja, cada vez mais eu preciso, pela palavra de Deus, eu preciso me tornar mais parecido com Jesus, mais semelhante a Jesus. A minha caminhada aqui é para me tornar cada vez mais parecido com o Mestre, mas para me tornar cada vez mais parecido com Jesus, existe todo um processo, toda uma construção, todo algo que precisa ser feito até eu chegar à semelhança de Cristo. É um aperfeiçoamento que nós estamos passando, ou seja, a nossa vida aqui na terra é um estágio de preparação, e a pessoa que Deus reservou, que Deus preparou para nós, escolheu para nós, para trabalhar e para nos purificar e para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, é o Espírito Santo. Então permita que o Espírito trabalhe na sua vida. Enquanto eu estava montando essa mensagem, me veio uma imagem do meu tempo de faculdade de teologia, no meu tempo de seminário. Eu morava em Londrina, durante alguns meses, antes da Keila ir para Londrina morar comigo, eu morei alguns meses numa república, com alguns outros seminaristas, com alguns outros que também estavam estudando para ser pastor. E tinha um rapaz, porque eu ia todo final de semana para a minha igreja, para a minha cidade, para a minha casa. Então, eu nunca tive que ter preocupação, por exemplo, de lavar roupa ou de passar roupa. Eu levava a roupa suja da semana, e essa roupa ficava lá para ser lavada, eu trazia roupa nova, levava roupa nova para Londrina, e todo arrumadinho, bonitinho, e ali eu passava a semana e assim por diante. Mas os outros amigos não, eles ficavam lá, eles moravam lá, ou eles saíam dali, não tinham família, iam para outras igrejas, então eles precisavam lavar e passar as suas próprias roupas. E tinha um camarada que morava comigo, que ele tinha umas atitudes bem estranhas, e ele gostava de ir todo final de semana para a sua igreja. Enquanto eu ia de calça jeans e camiseta, calça jeans e polo, calça jeans, no máximo uma camisa, ele ia todo final de semana de camisa, terno e gravata. Todo final de semana ele pegava a camisa, o terno e gravata, colocava ali no carro e voltava para a sua cidade para poder estar no final de semana lá. Mas quando eu falo que ele tinha umas atitudes estranhas, porque a forma que uma vez eu vi ele passar a camisa me espantou. Porque ele não passava a camisa toda. Ele passava aquilo que se via quando se colocava um terno. Então ele pegava a camisa e passava o punho, e passava aqui o colarinho, e essa parte aqui. Então o resto estava tudo amassado. Mas aqui estava lisinho. Então quando ele colocava o terno, estava liso, estava lindo. Aqui estava lindo, aqui estava lindo e aqui estava lindo. Mas o resto estava horrível, mas ninguém ia perceber, lógico, porque ele jogava um terno por cima, fechava o terno, colocava a gravata, ou seja, de fato, a visão que se tem de uma camisa com terno e gravata é o mínimo da camisa. Você só vê um pedacinho mesmo do colarinho aqui, um pedacinho da camisa aqui e o punho, quando sai ainda do terno. Caso contrário, você não vê a camisa, a não ser que você abra o botão da camisa e fique aberto, mesmo assim a gravata fica na frente. Para a pessoa enxergar a camisa, você tem que abrir o terno e estender o braço para que as pessoas enxerguem um pouco mais a camisa. Mas é assim que ele agia. Eu olhava para aquilo e eu achava estranho, lógico, porque as minhas camisas estavam muito bem passadas, ou pela minha mãe no caso do passado, ou pela minha esposa, sempre muito bem passadas. E eu achava muito interessante, e me veio à memória isso. Por quê? Porque, querendo ou não, o ferro é um fogo, em forma de energia, mas é um fogo. Antigamente nós colocávamos brasa nos ferros para poder passar a roupa. Hoje nós, graças a Deus, por conta da energia, nós não colocamos brasa. Nós temos o ferro elétrico que a gente liga na tomada e rapidamente ele aquece e a gente passa ali, muito leve, a gente passa com vapor e tudo, a roupa que ali está. Mas, querendo ou não, é um fogo. Quando me veio à memória isso, por que veio isso à memória? Porque talvez muitos de nós estamos amarrotados. E o Espírito Santo é um ferro que pode alisar essas rugas que existem na nossa vida. É este fogo que purifica, mas é este fogo que alisa. É este fogo que deixa a nossa vida certinha.
Porque o Espírito Santo de Deus não se deixa enganar por esse tipo de artimanha. Talvez as pessoas possam olhar para a camisa do camarada debaixo de um terno e falar, nossa, que camisa bem passada. Mas não tem como ludibriar o Espírito Santo. Ele sabe muito bem e ele quer ter acesso a cada centímetro quadrado da nossa alma. Não há nada oculto aos seus olhos. Então você precisa deixar com que o Espírito aqueça você nesse sentido de alisar exatamente tudo isso que está enrugado na sua vida. Talvez a oração que devêssemos fazer é a do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, eu estou fazendo algo que te ofende? As minhas atitudes, a minha forma de viver, eu estou fazendo algo que não te agrada, que te ofende, que te entristece? Eu estou fazendo algo que não é bom para o Senhor? Então Deus, alisa a minha vida. Se eu estou fazendo algo que está causando tristeza ao seu coração, alisa a minha vida, alisa a minha alma. Coloca-me realmente debaixo aí na tábua e o Senhor pode alisar à vontade, para que não fique nenhuma ruga, para que não fique absolutamente nada que ofenda e que desagrade ao Senhor. Ou seja, Deus, venha com teu fogo me purificar, venha com teu fogo realmente tirar toda a sujeira, arrancar toda a sujeira, arrancar todo o pecado. Faça isso com teu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 19, há um versículo muito pequenininho que diz, não apaguem o fogo do Espírito. Não apaguem o fogo do Espírito. Rejeitar ou resistir à orientação do Espírito equivale a apagar o fogo. Porque se o Espírito Santo está querendo trabalhar na nossa vida, se o Espírito Santo está querendo limpar a nossa vida, se o Espírito Santo está querendo alisar a nossa vida, e nós não estamos permitindo, nós estamos apagando o Espírito Santo nas nossas vidas. Então não apaguem. Ou seja, o fogo do Espírito precisa estar ali muito presente, para que ele possa limpar, para que ele possa purificar, para que ele possa alisar. O fogo é capaz de derreter o gelo mais duro que existe. Ele é capaz de derreter o gelo mais duro e frio do inverno. O Espírito Santo é a mesma coisa. Sem a presença dele, a gente fica endurecido. Sem a presença dele, o nosso coração, a tendência é endurecer. Mas com a presença do Espírito, nós descongelamos, nós ficamos maleáveis, existem condições de ser trabalhado na nossa vida, ou seja, há necessidade do fogo do Espírito em cada um de nós, para nos limpar, para nos purificar, para nos alisar, há necessidade. Bom, mas existe uma segunda função aí deste fogo, que é energizar. Talvez a maior característica do fogo seja a sua energia. Esse é o segredo, por exemplo, da corrente elétrica. Tem movimentado uma enorme quantidade de motores a carvão e servido de combustível a tantos fornos, a tantos fogões ao redor do mundo. O fogo queima, inflama e produz energia. Produz movimento. Não sei quantos já foram para Gramado, mas um dia que você for para Gramado, Canela, visite um museu que tem lá chamado Mundo a Vapor. É um museu lindo. Existem miniaturas de tudo que é movido por vapor no mundo, no passado e ainda no presente. Tanta coisa é movida a vapor. Lenha que é colocada numa caldeira e aquilo ali vai fervendo a água, e essa água, essa ebulição, esse vapor gera movimento, gera energia. Quando nós passamos ali pelo sul, em algumas épocas do ano, principalmente as épocas de seca, existem as termoelétricas. Na região ali, por exemplo, de Tubarão, existem as termoelétricas. Então, nós temos ali a energia sendo fabricada, né? É gás sendo queimado e ali a energia sendo fabricada. Ou seja, o fogo traz energia. E o Espírito? Atos capítulo 1, verso de número 8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. A palavra poder, aí no grego, é a palavra dunamis, que é a palavra que vem para a nossa dinamite no português. Dinamite é um explosivo e ela tem um poder de mover, poder de destruir, poder de derrubar. Ela tem um poder. Quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo é poder de Deus para as nossas vidas.
Deus não deseja que nos esforcemos ao máximo para fazer as coisas para Ele. Ao contrário, Deus deseja que busquemos Ele como a fonte, para que a gente não tenha que fazer esforço. Nós buscamos Ele, porque o poder dEle é necessário para que a gente faça o que tem que ser feito. Nós não devemos primeiro fazer o nosso melhor e depois buscar a Deus. Não, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, confiar primeiro em Deus e aí fazer e deixar Ele fazer a obra em nós e através de nós. A maior força do universo é a força que quer trabalhar na minha e na sua vida. Ou seja, o Espírito Santo é força, é poder. Como é que eu vou falar para aquela pessoa? Ou como é que eu vou convidar aquela pessoa? Ou como eu vou abordar aquela pessoa? Como é que eu falo de Jesus para aquela pessoa? É o poder do Espírito Santo, é esse fogo que traz esse poder. Ou seja, eu preciso orar para que Deus me inflame, para que Deus me encha do seu fogo. Para quê? Para que eu vá até aquela pessoa, para que eu fale do amor de Deus, para que eu transmita o Evangelho, para que eu fale de Jesus Cristo. É só o fogo do Espírito Santo que pode nos conduzir a isso. Ou seja, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua capacidade, não é pela sua eloquência, não é pela sua forma de falar, pela sua oratória, não é isso que convence, é o Espírito Santo. E é o poder do Espírito Santo que nos motiva, que nos leva, que nos impulsiona. É o poder do Espírito. Nós precisamos sempre entender isso. Em alguns momentos, queridos, eu chego aqui cansado. Hoje pela manhã, por exemplo, eu cheguei muito cansado. Tivemos uma semana muito cheia, muito agitada, muita coisa acontecendo. O evento ontem à tarde é desgastante. Eu cheguei cansado em casa, ainda tive que fazer, eu fui dormir acho que umas 3 e pouco da manhã, tentar dormir, não dormi quase que nada, acho que quase nenhum minuto essa noite. Cheguei muito mal, muito cansado, mas quando eu chego aqui eu preciso, e esse é o clamor, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu fogo, eu preciso do teu poder para me impulsionar, para me levar, porque a igreja ela está ali para ouvir, as pessoas estão ali para receber, e que não seja o meu cansaço, não, eu preciso do Senhor. Se eu subo nessa plataforma, se eu prego como eu prego, e se eu chego até o seu coração, e eu alcanço o seu coração, não sou eu, é o fogo do Espírito Santo, é o poder de Deus que chega até você. É isso que você tem que entender, é Ele quem fala ao seu coração, é Ele quem alcança você, é Ele que me impulsiona e impulsiona você também. Às vezes no nosso ministério, eu estou tão cansado, precisamos do fogo do Espírito Santo, eu estou querendo desistir, eu estou querendo parar, não, eu preciso do fogo de Deus na minha vida, para me impulsionar, para fazer, isso em tudo. Com toda certeza as pessoas que estão aqui em cima e que sobem comigo na plataforma para tocar e cantar, têm as suas lutas, têm as suas dificuldades, têm os seus desafios, mas estão aqui na sexta para ensaiar, ou no sábado, ou no domingo, de manhã e à noite, sobem aqui e louvam. Talvez vocês possam olhar para as pessoas e não ver o drama que estão passando, a dificuldade que estão passando, as lutas, as enfermidades, as dores, as crises, estão, mas o que nos motiva a subir aqui e a tocar e cantar, tem que ser o fogo do Espírito Santo de Deus. É Ele que me impulsiona a trabalhar, é Ele que me impulsiona a servir, é Ele que me impulsiona a ir, é o fogo do Espírito. Ou seja, às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, eu não estou em condições, eu não quero, eu estou cansado, eu estou querendo parar, estou querendo desistir, eu acho que não quero dar um tempo. Está esfriando? Peça para o fogo do Espírito trazer poder à sua vida. É Ele quem nos dá poder para fazer, para continuar, para avançar. Uma terceira figura, ou uma terceira função do fogo do Espírito é aquecer. E aí existe uma das respostas práticas para mim, que tem a ver com aquecer, é a importância da igreja. N. Graham Lotz escreveu, é um dos livros que eu tenho utilizado também, escreveu um livro sobre o Espírito Santo. E N comenta a respeito de um jovem, no seu livro, de um jovem universitário, que voltou para casa durante as férias e foi fazer uma visita ao seu pastor. Aconchegado ali no escritório pastoral, esse jovem começou a conversar a respeito da faculdade, a respeito das aulas, a respeito dos amigos, do campus, de tudo que estava acontecendo lá na cidade onde ele estava estudando. Mas a certa altura o pastor perguntou se ele havia encontrado uma igreja para frequentar. Você
Encontrou uma igreja? Você está falando da faculdade, mas você encontrou uma igreja para frequentar? E a resposta dele foi não. Eu não tenho mais necessidade de frequentar a igreja, porque minha fé está firme e forte. Além disso, os meus estudos, as minhas atividades tomam todo o meu tempo, eu não tenho mais necessidade de frequentar a igreja. Sem dizer nada, o pastor se inclinou para a frente, tirou um pedaço de lenha que queimava no centro da lareira e separou aquela lenha do restante. Em seguida, recostou-se na poltrona, cruzou os braços e permaneceu calado. Depois de vários minutos, o jovem presumiu que o pastor estivesse cochilando e se levantou para ir embora. E quando ele se levantou para ir embora, o pastor perguntou: você pensou que eu estava cochilando? Na verdade, eu estava apenas observando aquele pedaço de lenha que tirei da lareira. Ele queimava mais forte quando estava perto dos outros, mas agora, separado dos demais, o seu fogo está se apagando. Meu jovem, você é como esse pedaço de lenha. Se quiser que a sua fé continue queimando, você precisa estar na lareira. Você precisa estar em comunhão com os outros. E eu fiz questão de colocar essa figura, essa palavra, aquecer, porque nós estamos num momento pós-pandemia. Isso me assusta muito, porque a pandemia trouxe muita gente, mas a pandemia afastou muita gente. E quando eu falo que me assusta, é que quando pastor e diante da situação da pandemia, eu imaginei que isso, de certa forma, pudesse esfriar ainda mais a igreja. Porque existiu no meio da pandemia aquelas pessoas que ficaram com medo da morte, ou com medo da situação, e buscaram Deus. Mas nós temos aquelas pessoas que ficaram em casa e se acomodaram. E me desculpe, queridos, quando às vezes eu viajo, quando eu estou fora, não em férias, mas quando eu estou trabalhando fora, eu normalmente assisto culto. E durante a semana eu assisto muito cultos, de muitas igrejas, principalmente americanas, de outros países eu assisto muitos cultos, muitos. Mas não há para mim diferença nenhuma entre assistir um culto e uma série. A série me empolga mais. Eu não consigo ver você motivado, cantando alto na sala da sua casa, levantando a mão, fechando os olhos. Eu consigo imaginar você às vezes ligando lá o monitor e fazendo qualquer outra coisa, lavar a louça. Daqui a pouco você dá uma olhada assim para ver o que o pastor está falando. Ah, legal. E continua fazendo alguma outra coisa. Me desculpa, mas a gente tem aquilo ali, para mim, aquilo ali, a transmissão serve para aqueles que estão muito longe, muito afastados, que não têm acesso à igreja, ou que não podem. Aquilo ali é para quem, por exemplo, está trabalhando hoje, é uma enfermeira que está trabalhando hoje, é um médico que está de plantão hoje. Aí amanhã ele vai assistir. Aí tudo bem. Aquilo ali é para quem está no serviço hoje, é um vigia, por exemplo, mas eu estou lá na guarita, eu vou assistir. Aquilo ali é para quem está hospitalizado, é para quem está doente. Aquilo ali é para uma pessoa que não consegue se locomover, para uma pessoa inválida, é para uma pessoa que não consegue sequer entrar num carro e sair da sua casa. Para uma pessoa que... Aquilo ali para mim serve para isso. Quando eu cheguei em Dourados, a transmissão começou em Dourados porque eu comecei a fazer a transmissão, nós começamos no Tua Alma Viverá. Eu falei, nós precisamos transmitir. Nós precisamos transmitir. Ah, mas vamos perder muita gente. Não, isso daí é outra coisa. Quem tiver que vir, vem. E quem não vier, não é por conta da transmissão que não vem. Quem não vem, não vem porque não vem mesmo. E nós começamos a transmitir isso lá atrás. Em 2010, nós começamos a transmissão em Dourados. E quando eu cheguei aqui, logo no meu segundo ano, nós começamos a transmissão também de todos os cultos. Já faz 6 anos que transmitimos os nossos cultos. Mas aquilo ali para mim tem uma outra função. Eu estou bem, eu estou com saúde, eu tenho condições, eu tenho carro. Por que eu não venho? Eu não entendo.
né? Eu quero, pastor, parece que eu estou esfriando. Ué, parece que a minha fé está esfriando. Você não está no meio da lareira, querido. Você não está no meio do fogo. Você não está em contato com outras pessoas. Isso esfria. Me assusta, comentei hoje pela manhã, porque quando começou a pandemia eu imaginei, algumas pessoas, e na minha mente já vinha algumas pessoas que, essas daqui vão desaparecer. Essas daqui, mas algumas pessoas que eu jamais imaginava, que principalmente os idosos, ou os baluartes, ou os crentes, que são crentes firmes desde lá de trás, ou têm caminhada, são 40, 50, 60 anos na fé, pessoas que, quando eu vejo esses que não estão presentes, isso me assusta. Isso me assusta muito. E esfria, não tem como não esfriar. Hebreus capítulo 10, no verso 24, diz: pensemos em uma forma de estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, sem deixar de nos encontrar, como tem sido o hábito de alguns, mas buscando incentivar uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem o dia se aproximando. Ou seja, agora que nós estamos vendo que o dia está se aproximando, ainda mais agora, nós devemos buscar, estarmos juntos como igreja para buscar. Nós temos que estar juntos, como comunidade, como igreja, para buscar o Senhor. Por quê? Porque o dia está se aproximando. E quando eu vejo o dia se aproximando e pessoas relaxadamente na sua fé, isso me assusta, porque o dia está se aproximando. A trombeta está para ser tocada e existem pessoas que estão relaxadas na sua fé, achando que não precisam. Cuidado com isso. Uma das coisas que o Espírito faz é nos aquecer, mas ele utiliza desse ambiente aqui, para que a gente seja aquecido. E por fim, e não menos importante, um outro atributo do fogo que chama a minha atenção é a proteção. O fogo é um elemento de proteção. Pastores de ovelhas do Oriente costumavam rodear o aprisco à noite com uma barreira de fogo, a fim de manter os animais selvagens à distância e o rebanho livre de qualquer perigo ou de qualquer ameaça. Semana passada, quando falamos da coluna de nuvem, não existia apenas lá uma coluna de nuvem, mas existia também uma coluna de fogo. A nuvem durante o dia, mas o fogo durante a noite. A nuvem para proteger do sol e para guiar o caminho, mas à noite para proteger também das ameaças, não só iluminar o acampamento, mas proteger das ameaças de qualquer animal selvagem que talvez pudesse entrar numa tenda, numa cabana, e talvez pegar ali uma criança, alguma coisa, e devorar. Então nós temos o fogo como um elemento de proteção. Zacarias capítulo 2, no verso 5, Deus está dizendo: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Deus dizendo para o seu povo: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. O fogo do Espírito afugenta milhares de tentações. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é tentada menos. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do fervor de Deus, ela é tentada menos. Quanto mais fria, mais relaxada na sua vida, mais tentada ela é e mais ela cai. Então o fogo é um elemento de proteção. E Deus nos ama demais para nos deixar desprotegidos. O mal pode vir até você, ele pode, mas não pode tocar você. Ele pode até mesmo mostrar as garras, mas ele não pode colocar as garras sobre a sua vida. Por quê? Porque você está protegido pelo fogo do Espírito Santo. O Espírito é uma barreira, é uma artilharia ao nosso redor, nos protegendo de demônios e de suas artimanhas. Então, o fogo do Espírito também serve para nos proteger. Então, quando você olha para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos orienta, o que a palavra de Deus nos ensina com relação ao fogo? Eu espero que você, de forma muito simples, tenha aprendido. E que você peça para que o fogo do Espírito Santo encha você, para que ele possa te proteger, para que ele possa te aquecer, para que ele possa te energizar, trazer força, poder, energia, para que ele possa te purificar, te limpar, para que ele possa alisar rugas, amassados que ainda existam na sua vida. É o fogo do Espírito Santo que faz isso.
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos terminar o culto dessa noite, não down, nós vamos terminar para cima, de uma forma alegre. Existe uma canção gravada pelo David Keelan, mas é do Beto Tavares, uma canção que diz: não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo, Senhor, em mim. E que você possa pedir para que o fogo do Senhor te aqueça, para que o fogo do Senhor te encha, para que o seu amor não se esfrie, a sua vida espiritual não se esfrie, mas que você seja cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar.